O capítulo 1. A criação da Bíblia é um tema fascinante que mergulha nas origens, na composição e na formação do texto sagrado que moldou a cultura, a religião e a história de inúmeras civilizações ao longo dos séculos. A Bíblia, considerada por muitos como a Palavra de Deus, é uma coleção de livros que abrange diferentes gêneros literários, como narrativas históricas, poesia, profecias, cartas e textos apocalípticos. Sua criação foi um processo complexo e gradual, envolvendo múltiplos autores, contextos históricos e influências culturais. Origens e contexto histórico. Bíblia começou a ser escrita há milhares de anos, em um período que abrange desde o segundo milênio a.C. até o primeiro século depois de Cristo. Ela é dividida em duas partes principais: o Antigo Testamento, ou Tanakh, para os judeus, e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito principalmente em hebraico, com algumas partes em aramaico, enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, a língua comum do Mediterrâneo Oriental na época de Jesus. O Antigo Testamento reflete a história e a fé do povo de Israel, começando com a criação do mundo no livro de Gênesis e seguindo com a narrativa dos patriarcas, do êxodo do Egito, da conquista da Terra Prometida e da monarquia israelita. Já o Novo Testamento centra-se na vida, nos ensinamentos, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, bem como no surgimento da Igreja primitiva. Autores e inspiração. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores ao longo de aproximadamente 500 anos. Esses autores incluíam reis como Davi e Salomão, profetas como Isaías e Jeremias, apóstolos como Pedro e Paulo e outros líderes religiosos. Apesar da diversidade de autores, a Bíblia é vista por muitos crentes como um texto coeso e inspirado por Deus. A doutrina da inspiração divina sugere que, embora os autores humanos tenham usado suas próprias palavras e estilos, eles foram guiados pelo Espírito Santo para transmitir a mensagem de Deus. Processo de compilação. A formação do cânone bíblico, ou seja, a seleção dos livros que compõem a Bíblia, foi um processo longo e cuidadoso. Para o Antigo Testamento, os judeus já haviam estabelecido um conjunto de escritos sagrados antes do tempo de Jesus. O Novo Testamento, por sua vez, foi compilado ao longo dos primeiros séculos da era cristã, com os líderes da Igreja reconhecendo quais textos eram autênticos e inspirados. A seleção dos livros foi baseada em critérios como a autoria apostólica, ou próxima aos apóstolos, a ortodoxia doutrinária e o uso generalizado nas comunidades cristãs. Eventos como o Concílio de Hipona, 393 d.C., e o Concílio de Cartago, 397 d.C., foram importantes para a formalização do cânone do Novo Testamento. Transmissão e tradução. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi copiada manualmente por escribas, o que exigia grande precisão para preservar a integridade do texto. A invenção da imprensa no século XV revolucionou a disseminação da Bíblia, tornando-a mais acessível ao público. Além disso, a tradução da Bíblia para línguas vernáculas, como a famosa tradução de Martinho Lutero para o alemão e a Bíblia King James em inglês, desempenhou um papel crucial na democratização do acesso às Escrituras. Impacto e significado. A Bíblia não é apenas um livro religioso, mas também uma obra que influenciou profundamente a literatura, a arte, a filosofia, o direito e a moralidade ocidentais. Suas narrativas e ensinamentos continuam a inspirar bilhões de pessoas em todo o mundo, servindo como guia espiritual e fonte de esperança. Em resumo, o capítulo 1. A criação da Bíblia revela um processo rico e multifacetado, que combina história, fé e tradição.
Desde suas origens antigas até sua compilação e disseminação, a Bíblia permanece como um testemunho duradouro da busca humana pelo divino e da revelação de Deus à humanidade.